Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. A gente tem uma falsa ideia que o espiritismo brasileiro, ele surge no Rio de Janeiro, né, ou em São Paulo. Em verdade, a força do espiritismo no século XIX está lá no Pará, no Maranhão. Ele apresenta uma série de textos inéditos que não se encontram nas obras mais conhecidas, que é o chamado aí Pentateuco Kardeciano, os 5 grandes livros mais conhecidos de Kardec. Após 69, principalmente em virtude da grande invasão da França ali, representada ali em 70, quase que parou o movimento espírita. Então isso foi sumindo em virtude da guerra e depois não mais se restabeleceu. Ao contrário do que ali está explicado, que o Kardec tinha só aliados, nós vamos vendo ao longo do próprio conteúdo da Revista Espírita que existiam muitas criaturas que não concordavam, aparentemente, com a precipitação dele em lançar ali o Livro dos Espíritos, ou talvez sem o conhecimento deles, né? Entre as obras kardecianas, a Revista Espírita é fundamental para o entendimento do que são os fenômenos mediúnicos. Eu tenho em minhas mãos a primeira edição da Revista Espírita de 1858. E hoje, o Mundo Maior Repórter vai falar sobre os 160 anos da Revista Espírita. A Revista Espírita é um instrumento utilizado por Allan Kardec para integrar e irradiar o pensamento que, evidentemente, resultava do trabalho de meses antes, quando ele lançou justamente o Livro dos Espíritos. Kardec, ele já tinha uma experiência no estudo do magnetismo animal. Ele foi magnetizador. Durante 30 anos ele estudou essa ciência que foi criada por Mesmer. E o magnetismo ele tinha 2 funções: a cura e colocar os indivíduos no estado sonambúlico, que você vê que já é um prenúncio do que vai ser a mediunidade. A Revista Espírita é uma obra fundamental do Espiritismo. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo do Método, ele vai dizer que a Revista Espírita deve ser estudado como obra fundamental. Ele apresenta uma série de textos inéditos que não se encontram nas obras mais conhecidas, que é o chamado aí Pentateuco Kardeciano, os 5 grandes livros mais conhecidos de Kardec. É interessante dizer que a Revista Espírita ela surge por iniciativa da esposa dele, Amélie Gabrielle Boudet. Allan Kardec estava muito titubeante nesse momento, né? Na dúvida se ia publicar ou não. Havia questões de dificuldades financeiras para a publicação do primeiro fascículo da Revista Espírita. A Revista Espírita tinha a seguinte função: convergir as diversas mensagens, os diversos grupos de estudos, mandando para a revista. Então fazia esse movimento de centralização. A Kardec, a partir da revista, ele analisava e fazia o diálogo com os espíritos, recebia as mensagens e fazia como se fosse um relatório mensal. Pelo que está contido, escrito, registrado ali, a impressão que dá é que haviam outras pessoas que poderiam eventualmente buscar a publicação de um veículo de divulgação desse tipo que, na realidade, se transformaria num instrumento quase científico, né? Apresentando uma realidade ignorada de uma forma objetiva, de uma forma concreta, de uma forma substancial. Então ele usou a revista também como uma espécie de laboratório de estudo, em que teses eram apresentadas, explicações eram dadas, fenômenos eram analisados, e esse diálogo acadêmico que ele fazia com o movimento espírita de sua época. Ainda no século XVII, Allan Kardec usou o periódico como divulgação da doutrina espírita e das cartas que recebia de todas as partes do mundo.
Com tantas informações, Kardec começou a elaborar artigos e estudos sobre os aspectos da psicologia humana. Uma das experiências relatadas foi a de regressão, que até o momento era desconhecida. Allan Kardec também publicava a mensagem dos espíritos, que eram enviadas de várias partes do mundo, mensagem que muitas vezes ele analisava e discutia e fazia questionamento, nos ensinando a analisar a mensagem dos espíritos. Há relatos que ele recebia mais de 3.000 mensagens, e menos de um terço ele separava isso para publicação na Revista Espírita ou como material complementar para as obras fundamentais do Espiritismo. Ele era um cientista muito perspicaz, né? Ele tinha uma cuidade científica e de seleção, um método muito claro para ele do que era o Espiritismo. Veja, a palavra psicologia, lá no século XIX, significava etimologicamente o estudo da alma, psique, alma. Claro que a partir principalmente de Freud, final do século XIX, século XX, a palavra psicologia acabou recebendo outras conceituações, se passou a falar mais em estudo da mente, estudo do comportamento e não mais estudo da alma. A gente se pergunta, mas que psicologia é essa? É a psicologia da época dele, a psicologia espiritualista que tinha como lema, o ser humano é uma alma encarnada. Então veja, quando ele olhou para o fenômeno, ele queria saber quem está por trás. E os próprios espíritos disseram, olha, nós somos seres humanos e depois da morte sobrevivemos. Então, quando Kardec coloca Jornal de Estudos Psicológicos, ele está dizendo que, na realidade, a revista se propunha a ser um documentário que estudasse tudo aquilo que fosse metafísico, né? Que é um termo, inclusive, mais aparentemente recentemente conhecido, mas que já era de uso dele. Então, todos os fenômenos, seja inspiração, seja clarividência, seja clareaudiência, tudo isso que envolve o psi, que é o espírito ou que é a alma, né? E lógico é estudo desses aspectos, era o conteúdo a ser veiculado pela revista. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi lançada em 1857, um ano antes da primeira publicação da Revista Espírita. Após 3 anos, o Livro dos Espíritos foi relançado com o dobro de itens, que por sua vez foram estudados e debatidos na Revista Espírita. Com isso, a doutrina que conhecemos hoje como Espiritismo teve início pelas mãos do seu codificador, Allan Kardec. Há um plano superior que coordena e governa tudo. Então o Espiritismo, com certeza, ele veio para tentar fazer com que a mensagem de Jesus agora, com uma parcela diminuta dos alunos desse grande educandário chamado Terra, que tem talvez uma percepção melhor das coisas, consiga visualizar que nós somos meros coadjuvantes de uma história muito maior que vai ser construída a partir da passagem dos espíritos por aqui. Então o papel de Kardec foi muito além de um codificador. Por isso o espiritismo foi construído a 4 mãos, as mãos dos espíritos e as mãos, em especial, de Allan Kardec, que foi o principal homem que soube muito bem entender o pensamento dos espíritos e escrever esse pensamento numa linguagem coerente, consistente, numa estrutura científico-filosófica. O próprio Kardec diz que não existe estudo da própria doutrina espírita se não houver como ponto de partida o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Sem a Revista Espírita, a gente perde a capacidade de compreender muitos princípios que estão enunciados na obra de Allan Kardec, mas que não foram explicados com profundidade. Além disso, na revista você vai acompanhando a evolução dos conceitos, como certos princípios vão tendo aperfeiçoamento conceitual, vão tendo um detalhamento mais profundo. Existem 2 posturas de Kardec. Em suas obras, ele é conclusivo. Ele apresenta aquilo que já está sedimentado, aquilo que está conclusivo. Na Revista Espírita, você vai ver um Kardec trabalhando os temas. Ele vai publicar na Revista Espírita não só questões favoráveis, até críticas. Com 36 páginas, o primeiro exemplar, assim como todos os outros, tinha o objetivo de divulgar uma coletânea de informações discutidas e investigadas por Allan Kardec. Com isso, a revista acabou tendo outro objetivo primordial para a doutrina espírita: a divulgação da ciência, da filosofia e da espiritualidade, de maneira que todos pudessem entender um pouco mais sobre a luz do espiritismo.
Você não precisa, para estudar espiritismo, saber física, saber filosofia, saber matemática, saber psicologia, saber biologia. Nada disso é necessário para você estudar o espiritismo. Então, o espiritismo é uma ciência para todos, para pessoas simples. Kardec relata na Revista Espírita os operários de Lyon analfabetos que estudavam o espiritismo. Então ele vai observar que a doutrina precisa de um veículo para a propagação dessas ideias, que vai servir também como um termômetro da doutrina, para ver como que a doutrina passa a se desenvolver a partir do seu lançamento, né? Se levarmos em consideração que a Revista Espírita foi criada no ano de 1858, concluímos que ela veio à tona em um período onde o catolicismo ainda imperava em diversos países pelo planeta. Neste contexto, a Revista Espírita levantava pautas como a reencarnação, o magnetismo, a mediunidade e questões de gênero, o que causou um certo estranhamento à luz de sua época. Adair Ribeiro é um engenheiro naval e colecionador de equipamentos de mergulho. Conheceu a doutrina espírita quando sentiu que precisava melhorar a sua parte espiritual. Como um bom colecionador, Adair decidiu encontrar pessoas que pudessem ajudá-lo com as obras originais que marcaram o movimento espírita. Eu descobri que tinha uma coleção à venda, estava na Bélgica essa coleção, um amigo da Holanda, correspondendo, falou, olha, você iria lá ver, tal, brigar no preço, ajudar, tal, não sei o quê, e a pessoa se predispôs, né, E aí eu consegui adquirir a coleção da Revista Espírita de 1858, até 1895 ela toda encadernada. Como todo colecionador iniciante na doutrina, é aquele negócio, uma emoção grande, você pegar, por exemplo, né, você está na mão com uma revista tem 160 anos, primeiro exemplar. Outro momento da Revista Espírita que marcou sua história, mas de forma negativa, foram as fotografias dos espíritos. Adriano explica como a divulgação dessas imagens impactaram o espiritismo de forma negativa, tiraram a credibilidade da Revista Espírita e movimentaram a sociedade contra a doutrina. Nas edições da Revista Espírita de 1875, nós encontramos algumas fotos ou fotografias dos espíritos. E aí a gente encontrou aqui uma foto original da esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, quando ela então se dirige aos estúdios do Bouguer para ser fotografada, tendo então ao fundo, né, e hoje a gente já descobriu que é uma fraude, o espectro de Allan Kardec com a placa incentivando as ações do Bouguer, do Limarry, do Freeman, que são as pessoas que se envolveram com as fotografias dos espíritos e geraram toda a fraude. Então é uma edição, né, um ano bastante interessante que eu acho, Adair, porque de fato a partir de 1875, a opinião pública francesa e mundial, muitas pessoas vão combater o espiritismo de uma forma muito intensa, até considerando a doutrina como um escroque, né, um embuste, por conta do processo dos espíritas, por conta da fraude das fotografias dos espíritos. Então acredito que é uma edição bastante interessante por conta disso. O espiritismo, ou o espiritualismo, melhor dizendo, em inglês, ele não reconhece o espiritismo francês. Há entre o nórdico e o latino aparentemente umas diferenças quase que irreconciliáveis. O grande caso assim, de paranormalidade falso, né, que aconteceu na revista foi em 1875 com o processo dos espíritos, né, que foi nada menos que, na verdade, o próprio Limarry, que ele vai comprar a ideia da fotografia dos espíritos e ele passa a participar então de uma fraude que eles acabam criando, ele acaba coadunando com aquilo, né? A fenomenologia mediúnica já era do conhecimento dos ingleses através dos remanescentes das práticas celtas e que, na verdade, não incorporaram o pensamento de Kardec e do espiritismo conforme nós o conhecemos. Até que a polícia descobre a fraude, que aquilo eram recortes de papelão, eram chumaços de algodão, né? E aí Limarry passa a ser preso então, ele fica 1 ano preso, numa prisão celular na França, e a partir desse momento surge então uma grande nuvem na doutrina. Ainda no próximo bloco, veja como Allan Kardec relatou e investigou os casos de paranormalidade descritos na Revista Espírita,
Não saia daí, a gente já volta.